Olá pessoal, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre o tema melhoramento de plantas visando resistência a doenças. Eu sou o professor Haroldo Gomes e esta é parte integrante da disciplina de melhoramento de plantas do IFNMG Campus Januária. Por que estudar melhoramento de plantas visando resistência à doença? Porque o controle de doenças é muito mais barato e de fácil utilização quando você tem variedades resistentes. Essas variedades resistentes, ao obtê-las, excluindo a quebra da resistência, você tem indefinidamente uma variedade resistente a essa determinada doença, sendo o foco do trabalho. Então, quais seriam as vantagens do melhoramento de plantas visando resistência a doenças? Primeiro, que não utiliza agrotóxicos para a produção. Isso faz com que eu tenha alimentos saudáveis, isento de moléculas que possa vir a prejudicar o organismo humano. Então, em algumas espécies, especificamente, onde você não tem agrotóxicos ou defensivos agrícolas, que seria uma palavra melhor de ser utilizada, onde você não tem esses defensivos registrados para determinada doença em determinada cultura, então a única forma de você controlar essa doença seria através dessas variedades resistentes. Por exemplo, nós temos as ferrugens e os carvões em cereais e cana-de-açúcar, murcha vascular em hortaliças e viroses na maioria das culturas. Então eu tenho uma foto aí da resistência da soja à ferrugem asiática. Eu tenho uma cultivar resistente A e uma susceptível B. Então você veja aqui a importância de inserir essa resistência em uma cultivar. Então são 3 etapas que devem ser consideradas. Então a primeira, eu tenho que identificar uma fonte de resistência. Eu não consigo inserir nada se eu não tenho essa fonte. Então eu tenho que identificar dentro de um germoplasma existente, seja num banco de germoplasma, ou no centro de origem, ou algo nesse sentido, identificar essa fonte de resistência nas plantas, ou identificar esse gene de resistência que possui em determinado germoplasma para que eu possa transferir. E a segunda etapa seria incorporar esses genes nas cultivares que eu queira trabalhar. E aí eu já adianto, nós podemos fazer por retocruzamento. Vários métodos, mas o mais utilizado é o retocruzamento. Então, e posteriormente, quando eu obtenho essa cultivar, eu tenho que traçar uma estratégia para que essa resistência inserida nessa cultivar, ela seja durável, com o avanço das populações, dos micro-organismos, que essa resistência permaneça por muito tempo. Quais são os problemas enfrentados? Primeiro é a variabilidade dos micro-organismos. Então, fungos, bactérias, vírus, nematóides, eles possuem muita variabilidade com ciclo curto, então eles estão em constante mudanças. Eu tenho um conceito que a gente chama de raça fisiológica, que são o quê? Patógenos da mesma espécie, morfologicamente semelhantes e com mesma virulência. Então, patógenos de diversas raças fisiológicas apresentam diversos níveis de resistência. Então, eu posso ter uma planta resistente a apenas uma raça, várias raças ou todas as raças daquela determinada doença. Então, como que eu identifico essas raças fisiológicas? Primeiro, pela reação que ela causa num grupo de indivíduos. E aí a gente chama isso de variedades diferenciadoras.
Então, o melhorista ele precisa conhecer essas raças fisiológicas, né, das principais doenças naquela cultura específica de trabalho. Porque eu tenho reações diferentes. Eu tenho reações de resistência, susceptibilidade, mas aqui eu estou trabalhando apenas com os extremos, ou é resistente ou é susceptível, mas ele pode ter intervalos no meio, onde ele pode ser moderadamente resistente, moderadamente susceptível. Então, na figura aqui eu mostro uma escala de doença de soja, né, causada aqui pelo Septoria. Então você vê que tem diferentes níveis de ataque da doença em si. Entretanto, pode aparecer ou ser introduzida novas raças dessa determinada doença, que pode o quê? Pode quebrar essa resistência inserida nessa cultivar. Então, eu tenho que voltar no meu processo de melhoramento e introduzir novos genes de resistência para essa nova raça fisiológica. Então, o procedimento ele é constante ao longo do tempo, com o aparecimento de novas raças fisiológicas das doenças. Com relação às fontes de resistência, vai depender do germoplasma que eu tenho como doador. A melhor fonte são aquelas variedades adaptadas com alto potencial produtivo. E também variedades crioulas que são adaptadas a locais específicos. Por que variedades adaptadas com alto potencial produtivo? Porque eu trabalho única e exclusivamente com a inserção de um gene, que é o gene de resistência. Se eu tivesse só o gene de resistência com um material ruim, ao cruzar, o híbrido ia ter 50% de uma planta e 50% da outra. Como a variedade é inferior à que tem a resistência à doença, eu ia estar levando apenas um gene bom, atrelado a outros não tão bons. Então, quanto mais a variedade for adaptada e mais produtiva ela for, melhor com ele sendo o pai doador daquele gene específico. Na falta de resistência em materiais comerciais, para não poder usar uma variedade comercial que ela é boa e tem a fonte de resistência, eu posso utilizar também germoplasma selvagem dos centros de origem ou centros de diversidade. Mas aí nós caímos naquele detalhe que eu falei, que eu estou transferindo outras características não tão boas para a minha F1, com posterior retrocruzamentos para voltar às características boas do pai principal. E quando eu não encontro genes de resistência no germoplasma da espécie, eu tenho que obter resistência em espécies aparentadas, procurar a mesma família, por exemplo, através de cruzamentos interespecíficos, para poder chegar nessa resistência. Então, mas como seria essa introdução? Através do método de retrocruzamentos, quando trabalho com um ou poucos genes, e cruzamentos interespecíficos, quando requer maior complexidade. Para mim fazer a introgressão do germoplasma exótico, através de sucessivos retrocruzamentos na espécie na qual quero introduzir a resistência, até voltar 100% da carga genética do pai bom, mais o gene de resistência à doença que eu estou inserindo. Então eu estou voltando os sucessivos retrocruzamentos seria para voltar a carga genética do pai bom. Posso
também utilizar a biotecnologia através da transgenia ou transgênicos. Insira um gene de resistência de uma espécie não aparentado, né? Ou mesmo de micro-organismos, de animais, como é a transgenia, a transferência de um gene exótico, ele pode vir de qualquer espécie, que aí eu só estou fazendo a inserção desse gene. Por exemplo, um mamão transgênico, resistente ao vírus da mancha anelar. No Brasil, nós temos o feijão transgênico, resistente ao vírus do mosaico dourado, da Embrapa. Está aí na foto. Então, nós já temos o feijão transgênico. Ele está em fase de testes finais de campo. Então, as técnicas de biologia molecular podem ser utilizadas para o entendimento dos genes envolvidos na interação hospedeiro-doença também. Posso utilizar para esse fim. Eu tenho resistências vertical e horizontal. Então, de acordo com Vanderplanck, 1963, resistência vertical é aquela efetiva contra uma ou algumas raças, enquanto a horizontal efetiva contra todas as raças. Então, se eu fosse falar assim, na prática, a resistência vertical é monogênica e a resistência horizontal é poligênica. Algumas diferenças, né, com relação à resistência vertical e à horizontal. Então, quando eu trabalho com reação a raças fisiológicas, na resistência vertical ela é específica, na resistência horizontal não específica. Quando eu trabalho com herança monogênica na vertical e poligênica na horizontal, o nível de resistência ele é alto na vertical e moderado na horizontal. E a reação nas séries diferenciadoras ela é qualitativa na vertical e quantitativa na horizontal. Essas são as principais diferenças dos dois tipos de resistência. Com relação à durabilidade, a resistência vertical ela é de curta duração. Por quê? Porque o patógeno pode quebrar quando introduzidas novas raças para a qual o cultivar não tem resistência. Então, a questão da durabilidade, a resistência horizontal, ela parece ser mais durável, pois ela mantém essa resistência mesmo com o aparecimento de novas raças daquele patógeno. Com isso, a resistência horizontal, ela parece que está presente em maior ou menor grau em todas as espécies de hospedeiros. Eu tenho alguns exemplos de doenças com a resistência vertical, apesar de ser de curta duração. Tem exemplos, você pega, por exemplo, a ferrugem na aveia, a ferrugem no trigo, o míldio na cevada, a murcha de fusário no tomate, a requeima na batata, são alguns exemplos de resistência vertical, apesar dessa ser de curta duração. Tem uma teoria no melhoramento de plantas usando resistência a doenças, que é a teoria gene a gene, que demonstra uma relação entre gene de ataque e defesa no patógeno e no hospedeiro. Então a hipótese de Flow, ela para cada gene que condiciona uma reação de resistência no hospedeiro, existe um gene complementar no patógeno que condiciona a virulência. Então, atualmente, como é que se dá o conhecimento dessa interação gene a gene? Tem um alelo de avirulência, ele codifica um elicitor que é reconhecido por um receptor específico na planta hospedeira. Então ele inicia assim uma rota de transdução de sinais que ativa genes envolvidos na resposta de hipersensibilidade. Então o conhecimento atual se baseia nessa premissa, que seria a ativação de genes envolvidos na resposta, através de uma sinalização. Quais são as estratégias para o melhoramento? Então, o método mais indicado é retrocruzamento, associado à inoculação artificial para que você consiga selecionar
os indivíduos. Você pode até introduzir uma técnica molecular, por exemplo, os marcadores moleculares, para poder diminuir as gerações de retrocruzamento. O pré-melhoramento, visando resistência à doença, eu tenho que avaliar inicialmente, antes de fazer os retrocruzamentos, avaliar danos econômicos ocasionados, para ver se compensa introduzir esse gene, trabalhar com melhoramento para a introdução, as fontes de resistência que eu possuo disponíveis, porque muitas vezes não tenho fontes ou tenho que fazer métodos mais bem elaborados para poder tentar conseguir essa fonte de resistência. A herança dessa resistência tem que ser avaliada anteriormente. A facilidade de manipular esse patógeno e a durabilidade dessa resistência. Avaliado tudo isso, aí eu parto para o método de melhoramento em si, da inserção desse gene. Por exemplo, vamos dar um exemplo, se eu tenho uma perspectiva de durabilidade de uma safra, será que compensa eu trabalhar um método onde eu vou ficar 2, 3 anos para conseguir inserir essa resistência para mim ter uma planta resistente por uma safra? Então tem que ser avaliado tudo isso. Com relação à inserção em si, eu tenho a piramidação. Vamos trabalhar com resistência vertical. Eu tenho a piramidação, que seria vários genes de resistência verticais incorporados em um único cultivar. Existe uma probabilidade baixa de aparecer uma super-raça de patógeno, contendo todos esses genes de virulência para poder atacar essa combinação. Entretanto, o processo de piramidação ele é lento e custoso. Isso faz com que eu tenha um pouco mais de trabalho para poder inserir todas essas raças fisiológicas. Eu posso fazer uma rotação de genes, que seria o mesmo princípio da rotação de culturas, que seria reduzir a pressão para o aparecimento de novas raças. Eu vou sempre rotacionando esses genes. Tem um outro método, seria as multilinhas, que são a mistura de linhas puras, isogênicas. O que seria isso? Que difere entre si por possuírem diferentes genes de resistência vertical a determinado patógeno. Eu tenho uma multilinha que tem uma linha para resistência à raça 1, por exemplo, outra linha resistência à raça 2, outra linha resistência à raça 3. A mistura dessas linhas seria uma multilinha resistente a mais de uma raça. Então elas são obtidas também por retrocruzamento. Cada linha vai receber a resistência a uma raça predominante do patógeno, e essa multilinha pode ser de 2 até 10 linhas, dependendo do número de raças fisiológicas para aquela doença. Então, na ação das multilinhas, as plantas resistentes a determinada raça, ela constitui o quê? Uma barreira para a dispersão de esporos para as plantas susceptíveis. Por quê? Porque há uma diminuição na concentração e dispersão de esporos, atrasando com isso o ataque, propiciando também um menor prejuízo causado pela doença. Apesar da multilinha estar na resistência vertical, a ação dessa se assemelha a uma resistência horizontal, porque há várias raças, ou vários genes. Então, a grande vantagem das multilinhas seria a sua estabilidade. Já na resistência horizontal, eu tenho que trabalhar com o estabelecimento de cruzamentos compostos, a partir de grande número de cruzamentos simples. Com isso, faz com que seja mais custoso esse processo. Se eu fosse comparar
eu estaria promovendo uma seleção massal negativa com relação à doença. Então, o nível de resistência horizontal, ele só pode ser avaliado se esse material perder a resistência vertical. Aí eu consigo avaliar esse nível de resistência horizontal. E, infelizmente, para esse tipo de resistência, não existe ainda uma metodologia eficiente para o nível dela. Bem, pessoal, dando um resumo, o melhoramento de plantas visando a resistência à doença insere um gene de resistência para uma planta boa, uma variedade boa que é susceptível a essa doença. Essa resistência pode ser horizontal ou vertical. Ela é inserida por retrocruzamento por dois métodos, piramidação e multilinha para a resistência vertical. Na resistência horizontal é trabalhar com cruzamentos compostos. Então, pessoal, o que eu tinha para falar por hoje era isso. Eu agradeço e até a próxima.